Bom, esse vídeo aqui é o segundo de uma sequência de 2 vídeos sobre keystrings e geradores de números aleatórios. Na primeira parte, nós discutimos propriedades desejáveis de keystrings e mostramos como essas propriedades levam ao conceito de número aleatório e levam a diferentes definições de geradores de números aleatórios. Nesse vídeo, nós vamos pegar esses geradores de números aleatórios, nós vamos tomar 2 desses geradores que nós definimos no vídeo anterior, no primeiro vídeo, e mostrar como eles podem ser usados para construir uma cifra de string, e vamos discutir as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas cifras de string por conta exatamente da escolha que foi feita para o processo de geração de números aleatórios dentro do processo de geração da keystring. O que a gente vai fazer agora é começar a estudar como esses geradores de números aleatórios poderiam ou podem ser utilizados para construir cifras de string e quão boas ou ruins seriam essas cifras. Então a gente vai ver agora 2 exemplos de cifras de string. O primeiro que se baseia em um gerador true, random number generator, um gerador true, e um outro que se baseia em um gerador pseudo, E aí a gente vai ver que o primeiro ele vai ser seguro, bastante seguro até, mas vai ter alguns inconvenientes práticos por conta da necessidade de você ter esse processo físico gerando muitos bits e você vai precisar distribuir esses bits. E o segundo a gente vai ver que ele, por não atender a esses requisitos de imprevisibilidade, por ser um pseudo number generator, pseudo random number generator não criptograficamente seguro, ele vai ser quebrável. E a gente vai mostrar como quebrar essa cifra de string que vem a se basear nesse PRNG não criptográfico. Então, como prometido, a gente primeiro vai considerar uma cifra de string baseada num TRNG. E aí essa cifra de string que se baseia no TRNG é o que a gente chama de one-time pad. Qual é a ideia desse one-time pad? A ideia é você usar um TRNG, um True Random Number Generator, para gerar uma sequência de bits muito grande que vai ser distribuída entre origem e destino de uma comunicação, e essa sequência de bits vai ser utilizada para criptografar, para cifrar as mensagens que precisem ser cifradas. Ou seja, eu tenho aqui no meu diagrama um TRNG. Esse TRNG vai gerar um banco de bits, que eu vou representar aqui 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 e assim por diante. Esse banco de bits ele tem que estar disponível para as duas partes de uma comunicação, Então eu tenho que gerar aqui a mesma sequência e disponibilizar para as duas partes de uma comunicação. E aí, estando disponíveis, eu consigo aplicar esses bits naquela operação de ou exclusivo, que é a operação que eu uso tanto para cifrar os meus XI, dando origem aos meus YI, que vão ser trafegados no canal inseguro. E esses mesmos bits que foram gerados no TRNG, eles têm que estar disponíveis para o destinatário, porque ele vai precisar aplicar novamente o exclusivo para que, a partir do meu YI, ele seja capaz de recuperar o XI. Quais são os requisitos para que esse sistema funcione e seja seguro?
O requisito mais importante é o que está no próprio nome dele, esse one time. O que significa esse one time? Esse one time significa que se eu gerar um pacote, a partir do meu TRNG, eu gerar um pacote de 1 megabit, eu vou poder usar esse pacote de 1 megabit somente uma única vez. E aí, com 1 megabit de chave, né, de material de chave, eu vou ser capaz de criptografar 1 megabit de mensagens planas. 1 megabit de XI, né, ou 1 milhão, da ordem de 1 milhão de bits XI para gerar os meus YI correspondentes. Se eu tentar reutilizar esse pacote de bits que foi gerado pelo TRNG, se eu usar 2, 3, 4 vezes esse pacote para criptografar vários megabits, aí já era, eu já perdi a segurança do meu sistema one-time pad. O que é interessante a respeito desse one-time pad, eu vou diminuir aqui um pouquinho esse diagrama, mas o que é interessante é o fato de que, apesar dele ser um sistema, né, bastante simples, ele atende ao requisito de segurança incondicional. Ou seja, se eu tenho um atacante que tem acesso apenas a esse canal inseguro, né? Ou seja, ele está observando apenas os YI que estão trafegando ali, partindo da premissa de que os requisitos desse one-time pad são atendidos, ou seja, primeiro, obviamente, que esses bits são gerados por um TRNG que é verdadeiramente aleatório e que não são reutilizados, né? São usados one time apenas, esse atacante não consegue descobrir, recuperar os XI a partir de YI, ou recuperar as keystreams, né, que seria análogo, mesmo que ele tenha um poder computacional ilimitado. Ou seja, não importa quantos computadores, ele pode ter 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de computadores, nem em todo o tempo do universo ele vai ser capaz de quebrar esse sistema. E aí a pergunta que você me faz é o seguinte: bom, se eu tenho aqui um modelo tão simples para você montar uma cifra de string e que me oferece segurança incondicional, por que eu não passo a usar apenas esse sistema e esqueço toda a teoria de criptografia que possa vir daí para frente? Porque isso aqui parece que já vai me atender muito bem. E aí o que eu digo é o seguinte: você tem algumas limitações práticas em relação ao uso desse one-time pad. Um é o fato de que você precisa de tantos bits quanto são os bits das mensagens que eu quero cifrar, né? Então, se eu preciso de cifrar, hoje em dia eu tenho vídeos aí que ocupam, né, da ordem de gigabits ou gigabytes de dados, né? Então eu vou precisar gerar esses gigabytes de bits de informação a partir de um processo físico true, random, né? E eu vou precisar transmitir esses bits, né, entre origem e destino. E na hora que esses bits acabarem, eu vou precisar novamente estabelecer um canal seguro que me garanta ter acesso a esses bits gerados pelo True Random Number Generator. Na prática, isso está longe de ser um mecanismo prático, né? Considerando especialmente a quantidade de dados que são transmitidos entre as vários participantes das redes de comunicação nos dias de hoje, né? Então, você não consegue assumir como viável um esquema que precise que você transmita essa quantidade enorme
de material associado a chaves criptográficas, associado ao processo de criptação, material de keystring, né? Então, tanto isso é verdade que existem alguns relatos de uso desse modelo de one-time pad em algumas comunicações associadas ao mundo de diplomacia, espionagem, principalmente na época da Guerra Fria, tá? E tem um caso famoso, que eu não vou lembrar agora o nome do casal, mas foi um casal que acabou sendo pego condenado por espionagem, e eles foram pegos justamente porque eles, não tendo acesso a material de keystring, começaram a reutilizar. E uma vez que eles estão reutilizando, você está quebrando essa premissa do one-time pad e permitindo que um atacante, no caso o atacante era o sistema lá de contra-espionagem, detectasse o que estava sendo transmitido, tá? E aí eles foram eventualmente presos. Depois eu vou colocar o nome aí do caso. Bom, eu não expliquei para vocês, pelo menos eu não demonstrei matematicamente de onde que vem essa segurança incondicional, tá? Para fazer uma demonstração matemática formal, eu ia precisar resgatar alguns conceitos de probabilidade, probabilidades condicionais, mas eu acho que eu posso dar uma intuição para vocês, que é o seguinte. Aqui eu tenho a combinação do meu xi, que a priori pode atender a qualquer distribuição de probabilidade, certamente não é uma sequência aleatória, e esse xi ele está sendo combinado com esse si, que é o material, né, que veio do gerador de números aleatórios. Esse si, por hipótese, ele é, cada um desses bits, ele é 50% 0 e 50% 1, de forma independente dos bits anteriores, tá? E aí o que acontece é que quando eu combino um bit que é um evento, né, que é igualmente distribuído entre 0 e 1, com 50% de chance, independente dos eventos anteriores, quando eu faço esse ou exclusivo, essa probabilidade condicional, com outro evento, independente das propriedades desse outro evento, o evento resultante é um evento que é 0 ou 1, com probabilidade de 50%, independente dos eventos anteriores, tá? Então, para todos os efeitos, se isso aqui é uma sequência verdadeiramente aleatória, com cada bit sendo 0 ou 1 com 50% de probabilidade, esse bit aqui, yi, também vai ser 0 ou 1 com 50% de probabilidade, independente dos bits anteriores. E aí o que o atacante vai estar observando aqui nesse canal de comunicação, né, que são esses yi que vão estar trafegando aqui, vão parecer números completamente aleatórios. E de fato, para todos os efeitos, eles são completamente aleatórios, porque eles são fruto da combinação de uma sequência truly random. Então essa que é a intuição em cima de como a combinação com esse si faz com que o resultado seja uma sequência que para todos os efeitos práticos é aleatória e, portanto, oferece segurança incondicional. E aí, como eu tinha prometido, né, a gente ia ver dois exemplos, né? O primeiro exemplo era um exemplo do one-time pad, que é uma cifra incondicionalmente segura, mas que tem uma série de limitações práticas por conta da necessidade de você fazer essa distribuição de chaves. E aí, o segundo exemplo que a gente vai ver é um exemplo que tenta contornar essa limitação do one-time pad. Ou seja, se eu tenho que disponibilizar para o meu processo de cifra, né, um material de keystring, que são esses meus SI, que vão ser combinados com o meu XI, que tenham essa característica de aleatoriedade, por que em vez de gerar todos esses SI a priori e distribuir, por que eu não tento gerar esses SI a partir de um processo determinístico e a partir de uma quantidade menor de material aleatório, que é o que eu chamo de fato de chave, né, e represento por esse K. Ou seja, eu uso um TRNG ainda, tá? O que seria a estratégia? Eu uso um TRNG
para gerar uma chave K. Essa chave K vai alimentar um PRNG, e esse PRNG é que a partir de K vai gerar a minha keystring para ser combinada com o meu XI e dar origem ao meu YI. Naturalmente, naquele nosso modelo aqui em que esse YI vai trafegar num canal inseguro, para que eu seja capaz de recuperar a partir do meu YI, recuperar o meu XI, eu vou precisar ter acesso ao mesmo SI, como sempre, né? Esse é o nosso modelo de sempre. E aí como é que eu faço para isso acontecer? Bom, uma vez que esse PRNG é um algoritmo determinístico, o que eu posso fazer é simplesmente alimentar esse PRNG com a mesma chave K que foi usada na origem, né? Só que, obviamente, essa chave K ela vai ter que ser gerada a partir do meu TRNG e também transmitida a partir de um canal seguro, tá? Esse é o modelo geral de cifra de string baseada em TRNG, em PRNG, tá? Que eu vou escrever aqui em cima. Essa estratégia, então, ela, de alguma forma, ela resolve, né, o problema que foi criado naquele modelo do one-time pad. Por quê? Uma vez que eu faça essa transmissão dessa chave, e essa chave pode ser, tipicamente ela vai ser uma chave pequena, da ordem de centenas de bits, a partir dessa centena de bits que foi compartilhada entre origem e destino, é possível, usando esse algoritmo determinístico aqui, que origem e destino gerem os mesmos SIs e possam usar esse material aqui de keystring para criptografar, para cifrar as suas comunicações. Qual que é o problema, ou qual que é a limitação, ou qual que é o desafio desse modelo? O desafio é exatamente garantir as boas propriedades desse PRNG. Porque a gente vai ver um primeiro exemplo aqui, né, em que a gente vai ver um exemplo em que a gente tem um PRNG com boas propriedades estatísticas, mas que, do ponto de vista de aplicações criptográficas, não atende aos requisitos de imprevisibilidade que são necessários, tá, para a gente garantir a segurança, que é o exemplo que a gente vai ver a seguir. Bom, nesse exemplo, então, a gente vai ver aquilo que eu vou chamar de primeira tentativa de cifra de string baseada em PRNG. E aí, nessa primeira tentativa, né, como é uma primeira, a gente vai ter um esquema que, do ponto de vista prático, vai até funcionar, vai ser interessante, assim, do ponto de vista de operação, mas a gente vai ver que ele não é seguro. Mas ele vai dar uma ideia sobre como a gente pode corrigir esse esquema, essa abordagem, para ter um sistema, uma cifra de string que seja ao mesmo tempo prática e segura, tá? Bom, deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar esse meu primeiro exemplo, tá? Basicamente, eu vou usar um gerador de números aleatórios ou pseudo-aleatórios que é definido pela seguinte fórmula, tá? Eu tenho um SI mais 1 que é calculado a partir de um SI sendo multiplicado por uma constante A e somado por uma constante B. Isso é feito módulo M. E isso assumindo que A, B e SI tem 100 bits cada um deles, tá? Ou seja, esse SI mais 1, A e B, são números binários de 100 bits e eles são atualizados, esse SI é atualizado por meio dessa operação, gerando números
que vão sempre cair no intervalo de 1 até m, tá? Como é que isso funciona na prática, né? Eu tenho aqui um SI que pertence a esse conjunto aqui, tá? 0, 1, 2, m, menos 1, na verdade, né? Porque módulo m vai dar de 0 até m menos 1. Algum desses elementos aqui vai ser o SI, e cada vez que ele for multiplicado por A e somado por 1, após tirar o módulo m, ele vai continuar caindo dentro desse intervalo aqui, né, desse conjunto de números. Só que isso vai fazer com que ele faça uma espécie de um passeio aleatório dentro desse conjunto aqui, e esse passeio vai justamente parecer ser aleatório. Tá? Ele pode ir do 2 para 3 milhões, para 54, para 216 mil, e assim por diante, num padrão que espera-se vai ser um padrão aleatório. E aí, obviamente, se essa relação de recorrência está definida para SI mais 1 calculado a partir de SI, eu preciso dizer quem é o meu S0, que a gente costuma dizer que é a semente desse processo, tá? Porque é o valor inicial que vai dar origem à sequência. Tá? Então, a partir de uma semente e de uma relação dessa que diz como calcular SI mais 1 a partir de SI, eu tenho todas as informações necessárias para construir uma sequência tão grande quanto eu queira. Tá? Eu não posso dizer que essa sequência em algum momento ela vai começar a repetir, porque eu tenho um estado finito aí, né? Mas essa sequência pode ser bastante grande. E a verdade é que essa estratégia, tá? Esse tipo de equação aqui, que a gente chama às vezes de equação ou de função afim, é um tipo de função que é usado com bastante frequência justamente para a construção de sequências de números aleatórios. Tá? Então, em particular, pelo menos o gerador padrão do C é um gerador desse tipo para alguma constante específica, algum par específico, né, A e B. E aí, então, uma vez definido A e B e operando recursivamente em cima ou repetidamente em cima dessa atualização de SI, eu vou ter uma sequência S0, S1, S2, S3, S4, assim por diante. Cada um esses SIs aqui, na verdade, tem 100 bits, né? Então, eu vou ter 100 vezes o número de S's que eu gerei, que vão funcionar como keystring para eu fazer a minha operação de cifra, conforme eu tenha demandas de XI para serem cifrados. Nesse modelo, obviamente, eu vou precisar de alguma informação secreta para que somente a origem e o destino da comunicação, né, que é quem está cifrando e quem está descriptografando, sejam capazes de recuperar S1, S2, S3, e assim eles sejam capazes de criptografar e descriptografar. Essa informação aqui ela tem que ser sigilosa, assim como o processo de geração dessa sequência SI. E aí a minha proposta de chave aqui então, né, que vai ser o segredo para que eu seja capaz de gerar essa sequência, vai ser justamente o meu par A-B. Por quê? Porque eu, como usuário legítimo, sabendo quem é A e sabendo quem é B, eu consigo, a partir de S0, que é uma informação pública, gerar S1, S2, S3, S4, e aí a partir do S1 eu tenho material para criptografar a minha mensagem. Só que um atacante, o meu destinatário também vai ser capaz de fazer esse processo, só que o meu atacante ele não vai ser capaz de fazer isso. Por quê? Porque ele não vai conhecer o A nem o B. Então essa é a minha hipótese e esse é a minha tentativa, né, de construir uma cifra que parece ser bem interessante. Bom, se somente eu conheço A e B, eu e o meu colega, né, para quem eu quero mandar mensagem, somente eu e esse meu colega vamos ser capazes de gerar S1, S2, S3, S4, assim por diante, a partir de S0.
Mas o fato é que não. Esse sistema aqui, embora ele tenha boas propriedades estatísticas, ele é por demais simples e ele é cheio de linearidades que permitem a um atacante recuperar A e B a partir de observação de alguns poucos SI, tá? E aí você vai perguntar, falar comigo, Rafael, mas esse SI, ele não é uma informação sigilosa? Ele não pode ser obtido apenas por quem conhece A e B? E aí eu vou dizer, sim, é verdade, mas eu tenho diversos cenários em que eu poderia assumir que um atacante conhece pelo menos, por exemplo, S1, S2 e S3. Exemplo, o S0 eu já falei para vocês que é público, né? É parâmetro do meu algoritmo, e o S1, S2, S3, na verdade, eles vão ser os bits de chave, né, de keystring, que vão ser combinados com o início da mensagem que vai ser cifrada. E aí, por exemplo, o início dessa mensagem que vai ser cifrada pode ser, por exemplo, o cabeçalho de um protocolo, de um arquivo, e frequentemente esses arquivos, por exemplo, se você pegar um formato de um arquivo Word, o cabeçalho vai ser sempre igual, ou vai ser sempre muito parecido. Então eu tenho diversos cenários em que é razoável eu assumir que parte das minhas mensagens planas são conhecidas. Isso, na verdade, é exatamente o modelo que a gente chamou em outros vídeos, em outras aulas, de non-plaintext, né? O modelo non-plaintext, ele parte do princípio que em vários cenários é razoável que eu tenha alguns pares mensagem plana, mensagem cifrada. E aí, tendo par mensagem plana, mensagem cifrada, eu consigo recuperar minha keystring. Por exemplo, eu posso talvez recuperar os primeiros 300 bits de keystring que correspondem a S1, S2 e S3. E aí, se eu tenho S1, S2 e S3, eu consigo escrever uma equação que é montada a partir dessa relação aqui. Como? Bom, quem é o S3? Desculpa, quem é o S2 em função de S1? S2 é igual a vezes S1 mais B módulo M. E quem é o S3 a partir de S2? S3 é igual a vezes S2 mais B módulo M. E aí, o que eu tenho, conhecendo apenas S1, S2, S3, e não conhecendo A e B, é um sistema de equações lineares em duas variáveis, tá? As variáveis que eu não conheço aqui são A e B. Mas, por hipótese, o meu atacante conseguiu recuperar S1, S2, S3. Tendo um sistema de equações lineares em duas incógnitas, mesmo operando sobre essa aritmética modular, tá? Eu tenho como reconstruir, como determinar uma fórmula que vai me permitir calcular quem é A e vai me permitir calcular quem é B. E aí, sabendo quem é A e sabendo quem é B, eu consigo recuperar essa sequência inteira. Ou seja, recuperando apenas 3 S's, né? S1, S2, S3, eu sou capaz de recuperar ou determinar toda a minha sequência a partir dali, S4, S5, S6, S7, quebrando, portanto, a minha cifra de string. Observa que isso é feito apesar das boas propriedades estatísticas desse tipo de equação. Ou seja, uma equação como essa que a gente chama de equação afim, ela é uma equação que ela frequentemente é interessante para você fazer simulação, para você fazer amostragem, para fazer sorteios, mas ela não é interessante para você criar aplicações de criptografia, justamente porque essas linearidades permitem que eu consiga determinar parâmetros e quebrar criptossistemas e recuperar chaves. Bom, isso é o que eu queria falar em relação
abordagens, né, para a construção de cifra de string, em particular em relação a como construir essa key string, né, que é chave, literalmente, né, é algo central para a segurança dessas cifras. E eu apresentei aqui dois modelos que são diferentes e cada um tem a sua fraqueza, tá? O modelo baseado em PRNG, ele é muito interessante por conta do nível de segurança que ele oferece, mas ele não é prático por conta da necessidade de você ter que transferir uma grande quantidade de material de keystring entre origem e destino. O modelo baseado em PRNG, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, resolve o problema anterior na medida em que, a partir de uma chave pequena, tá? A e B juntos tem 200 bits, nesse exemplo que eu estou dando para vocês. A partir desses 200 bits, eu consigo gerar uma quantidade enorme de bits de keystring. O problema é que, por essa escolha que eu fiz aqui, ter uma fragilidade, um atacante foi capaz de determinar essa keystring a partir da observação de um pedaço pequeno dessa keystring. O que vai ser a abordagem prática e segura para a geração de cifras de string? Naturalmente vai ser a abordagem que combina essas duas estratégias. Então, é uma abordagem que usa as características práticas dessa segunda estratégia que eu mostrei para vocês, mas que gera uma keystring, que é esse material aqui que eu estou destacando aqui, com propriedades muito próximas de um TRNG. São propriedades que, na prática, tornam essa sequência aqui indistinguível de um gerador truly random, tá? E a gente, a partir da próxima aula, do próximo vídeo, a gente vai ver exemplos mais práticos de como construir esse tipo de gerador, né? Que seja prático, como esse aqui, gerado com PRNG, e que seja seguro, como aquele gerado a partir de um TRNG.